Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com a pesquisadora Isabela Gimenez, do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz. Olá, Isabela, é um prazer tê-la aqui conosco, hoje para esse debate no canal da Inovação. Muito obrigado. Olá, Andréa. Obrigada pelo convite e estou à disposição de vocês. Me sinto muito grata e lisonjeada, mesmo sem saber que eu não sou uma referência no tema, mas só por ter sido lembrada, já me sinto muito feliz que eu estou no caminho certo. Claro que é, Isabela. Vamos lá. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto inovador de logística para transporte de material biológico da Fiocruz? Perfeito. Nós sabemos que o nosso país ele é um país com muitas dificuldades que envolve o território e a malha logística também. E dentro da minha pesquisa de doutoramento, eu propus uma inovação, porque eu tinha inicialmente uma dificuldade intrínseca dentro do nosso instituto para coleta desse material biológico. Nós trabalhamos com metodologias não animais, então eu uso um rejeito, que é a córnea do boi, o boi é tido como abate, e esse olho é descartado. Então, como um método alternativo, nós utilizamos essa córnea para teste de irritação ocular. E nós temos um grande problema. O nosso instituto, como fica no Rio de Janeiro, uma área totalmente urbana, não tem perto abatedouros que possam fornecer esse material biológico. Então, esse problema em si já impossibilitava a execução do teste. E eu observei que, mesmo propondo uma inovação no meu doutoramento, o problema de logística ele ia permanecer. Então, como uma inovação, eu propus a entrada dentro de um edital de inovação aberta para a resolução desse problema. E aí foi que nasceu esse projeto, que está em desenvolvimento agora pela Fiocruz Brasília, para a coleta de amostras biológicas, que está desenvolvendo um segundo doutorado para transporte de materiais para vigilância genômica e para tuberculose. Muito legal. Quer dizer, então, na realidade, ele é um projeto que ele tem vários apoios e parcerias, né? Quer dizer, você é da Fiocruz do Rio e tem a Fiocruz de Brasília, né? Tem alguma outra instituição, outras parcerias e apoios que estão sendo considerados dentro desse projeto, desses testes? Então, inicialmente, para o primeiro programa de inovação aberta, que foi o DEF Inovador, nós precisávamos entregar uma POC, né, que é uma prova de conceito, e nós fizemos um voo através de uma parceria com duas empresas, a Rennes e a Atlantis. Então, esse drone é da Atlantis, onde nós testamos em céu aberto e num espaço menor de tempo, amostras que simulariam sangue. E aí nós tivemos alguns índices que é viável esse tipo de voo. As amostras elas permaneceram em temperatura registrada, que é a temperatura de 2 a 8 graus Celsius, que é a temperatura de geladeira. Agora, nesse segundo projeto, nós vamos fazer o MVP, e onde nós pretendemos fazer a rota lá em Brasília, na unidade de saúde via Lago Paranoá. Além da outra empresa que está conosco também, que é a Rennes Lab, nós temos o apoio de fomento com a FAPDF nesse segundo projeto. E no projeto anterior, que foi o de inovação aberta, onde nós entramos no edital e, através desse edital, nós seguimos com a base jurídica para incorporação dessa tecnologia, tem a Softex, né, que foi uma grande parceira que viabilizou todo esse início, vamos dizer assim, de inovação aberta. Muito legal. Quer dizer, então, na realidade, existe toda uma articulação entre diversos atores, né? Para viabilizar Sim. esses testes, para viabilizar essa solução. E eu fico impressionado porque realmente é muito legal, muito gratificante a gente ver uma instituição de ciência e tecnologia que estimula esse tipo de processo, né? Então, na realidade, a Fiocruz ela tem uma sistematização de atividades inovadoras, de inovação aberta. Conta um pouquinho como é que é esse estímulo ao empreendedorismo dentro da Fiocruz.
Então, a Fiocruz, desde 2018, ela vem com iniciativas voltadas para a inovação, e onde ela tem vários editais. Um deles é o de produtos inovadores, onde eu propus a entrega de um dos produtos do meu doutorado, que fez com que eu viabilizasse o fomento para estar entrando nesse outro projeto de inovação aberta, que eu digo que o bom pesquisador ele precisa aprender a fazer do limão as limonadas. E o melhor ainda, das limonadas a caipirinha. Então, eu acho que dentro desse meu processo de doutoramento, a minha grande inovação foi aprender a fazer grandes caipirinhas. Nesse caminho que eu digo, né, que é o caminho do doutorado, que me levou ao caminho da inovação, onde eu me apaixonei, porque eu queria fazer algo que fosse útil, quis começar a pensar a ciência de uma outra forma. Eu não via muito sentido ser uma cientista dentro de quatro paredes de laboratório, porque a gente produz muito conhecimento, esse conhecimento fica na gaveta. E aquilo me angustiava muito. Então, eu pensei, o que eu posso fazer para resolver esse problema, que mesmo com a minha tese de doutorado, esse problema ainda vai permanecer. Então, eu acho que, assim, dentro dessas iniciativas, eu acho que junto delas eu posso dar algumas dicas de como eu fiz. E uma dessas dicas é estar atenta aos atores envolvidos dentro desse ecossistema de inovação. Então, por mais que a sua instituição tenha iniciativas, existem as iniciativas paralelas. Então, junto a isso, nós temos, né, o programa Inova Fiocruz, que é esse programa de inovação que eu falei, que começou desde 2018 com vários editais, aí tem para emergências, Covid-19, produtos inovadores, ideias inovadoras, o Inova Labs, que é específico para empreendedorismo científico, onde as equipes empreendedoras se inscrevem e pelo menos um servidor precisa estar dentro da equipe. E no final é como se fosse uma competição, onde eles passam como se fosse com os programas mesmo que a gente vê atuais aí de aceleração, e no final eles ganham um incentivo de R$ 50 mil. Então, dentro dessa oportunidade, o interessante é você entender também quais são os seus colegas que estão atuando na área da inovação. E percebendo esse movimento, os próprios servidores começaram a fazer uma comunidade que a gente chama de Fiocruz Inovadora, onde nós temos uma plataforma chamada Ágora, depois eu posso colocar aqui o link para vocês, e dentro dessa plataforma Ágora já tem vários projetos voltados para a inovação cadastral. Nós estamos nos constituindo enquanto comunidade e fazendo ações voltadas para a inovação. E dentro dessas ações nós temos parceiros, que são pessoas que têm a mesma ideologia. Então, isso fez com que eu conseguisse, estrategicamente, juntar dois estados, que foi o Rio de Janeiro com Brasília. Porque para eu me tornar elegível no edital de inovação da Softex, eu precisei ter um CNPJ compatível que era de Brasília. Então, eu consegui fazer parcerias intra-institucionais, que, assim, ao meu ver, é o meu grande feito. É uma articulação bastante complexa, né? E bem Muito. empreendedora. E voltando à questão do drone, né? Do projeto em si, na verdade, você tem aí uma proposta de, não, eu não digo substituição, mas pelo menos em alguns casos, né? De poder ter uma logística diferenciada em relação à malha rodoviária, que a gente sabe que tem inúmeros problemas, né? E um projeto desse Sim. teria um grande impacto social, impacto em termos de saúde. O que você considera que seriam os próximos passos? O que é mais complexo aí? É o controle do drone? É o controle de temperatura? Né? O que seriam os próximos passos para viabilizar essa solução? Então, nós temos dois próximos passos complexos. Institucionalmente, estabelecer esse acordo de parceria que já está em tramitação. Atualmente, nós estamos confeccionando um termo simplificado de adesão entre as instituições envolvidas. E isso é muito inovador, porque nós estamos sendo os pioneiros institucionalmente a estar realizando esses processos internos juridicamente, que a gente diz, até a nível de procuradoria mesmo. Então, assim, isso é muito legal, porque todos estamos aprendendo juntos.
E, paralelo a isso, existem as barreiras jurídicas voltadas a liberações, né, como a ANAC, a Anvisa. Então, eu acho que uma coisa muito boa da gente estar fazendo uma relação público-privada, vamos dizer assim, né, porque a empresa de drone é privada, é porque a Fiocruz, enquanto instituição pública, ela tem as suas parcerias governamentais. Então, é uma entrega para o SUS. Então, existe um grande projeto voltado para a transformação digital no SUS, onde nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, institucionalmente, isso é um interesse e isso viabiliza os diálogos, né? Muito bom. Então, esses são os dois grandes desafios: a parte jurídica interna e a parte jurídica que também envolve uma área governamental, de outras regulatórias, exatamente. Perfeito. Isabela, eu estou impressionado aí com, na verdade, é toda uma articulação, uma iniciativa empreendedora, e parabéns a você e a Fiocruz, né, por esse projeto, pelos programas de apoio à inovação aberta. Tá? Agradeço a sua presença mais uma vez. Você que nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Estou à disposição para futuras colaborações. E chamem também a Fiocruz Inovadora para estar falando dos projetos aqui para vocês, tá bom?